dias de hoje, nós estamos acostumados, nós, seres humanos, estamos acostumados a nos aproximar de Deus, olhar para Deus quando o negócio fica difícil. Quando o bicho pega, quando o pau quebra, aí você olha para Deus. Enquanto o negócio está bom, as portas estão abertas, a saúde está em dia, está tudo bem, vai tudo bem, o negócio está perfeito. Mas se o bicho pegar, o pau quebrar, aí quem estava olhando para lá passa a olhar para cá, quem estava olhando para lá passa a olhar para cá e o negócio vai chegando. Então, Deus tem lá os seus meios para trabalhar. Deus tem os seus meios para trabalhar. E ele começou a trabalhar com Efraim, com o povo de Israel, do Reino do Norte, dando lá ali uma correção e fazendo o povo se achegar e dizendo: olha aqui, no meio de vocês tem os rabiscos. Quem é rabisco aí, gente? Eita, glória! Quem é rabisco aí? Quem é que está aí dentro de 2 ou 3 azeitonas lá no ponto do ramo? Quem é que está aí? Eu tenho certeza que nós somos essa parte aí, dessas 2 ou 3 azeitonas aí, que estão aí penduradas no ramo, na ponta de cima. Graças a Deus por isso. Porque quando chega esse período, né, período em que o vento assopra, em que as coisas acontecem, em que parece que nada dá certo, que tudo tá ruim, está tudo virando de cabeça para baixo, os rabiscos continuam agarrados na ponta do ramo, na parte de cima. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Os rabiscos estão agarradinhos aí nos ramos, no sacudir da oliveira, está lá 2 ou 3 azeitonas, como Isaías profetizou aqui. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E, olhando esta palavra aqui dos rabiscos, eu me lembrei de Zacarias, no capítulo número 4, que o anjo do Senhor aparece e vai falar com Zacarias, e vai dizer no versículo 2 do capítulo 4, o que é que vês? E eu disse, eu olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posto no cimo 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto desta palavra, nem por força nem por violência, porque às vezes as pessoas acham que essa força, essa violência, às vezes é algo braçal, é algo físico, e o Senhor está dizendo, não é pelo braço do homem, não é pelo aquilo que você vê, não é pelo aquilo que você está olhando, né? Não, isso é pelo Espírito, a obra é dele. E quando eu vejo Isaías falando aqui no capítulo 17, dizendo que ficará aí 2 ou 3 azeitonas, que é o rabisco que sobrou, é o que sobrou da vindima, é o que sobrou da vindima. E sempre haverá o resto. O resto é aquilo que sobrou. Aquilo que sobrou, esse é o resto. E esse resto que sobrou certamente, se o vento soprou numa árvore, se o vento soprou aqui, como diz Isaías, na oliveira, né, sacudiu, no versículo de número 6 do capítulo 17 de Isaías, diz que tem oliveira sendo sacudida aí, gente. Ai, meu Deus! No sacudir da oliveira, ficará lá 2 ou 3 azeitonas no topo do ramo. Eita, glória! Tem ovelha sacudida aí, gente. Tem oliveira sacudida. O sacudir da oliveira ficará alguns rabiscos, 2 ou 3 azeitonas, glória a Deus, mas na alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor de Israel. Sabe o que o Senhor está falando aqui? É que toda árvore que é sacudida, o que ficou lá, você pode ter certeza, resistiu. Resistiu. Tem pessoas na minha live comigo esta noite que está desta forma. Está sendo sacudida, mas está agarrada na árvore. Eita, lemendergue, andou, biassoremai, ergue a soubia.
Tem pessoas na minha live esta noite. Ei, gente, esta live desse dia, desta noite, tá bem? Do dia 4 do mês 8 de 2023, tem rabisco agarrado aqui. Tem rabisco agarrado aqui, que a árvore já foi sacudida, mas ela está agarrada. Eita, lá mandará soube, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? É o rabisco que está agarrado na árvore. Não vai cair, não, 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 não. Não vai cair, não. Esse rabisco agarrado aí, você está aí porque papai está te segurando. Você está aí porque a força que está em ti é de Deus. Você está aí porque essa força que está em você, com o vento que soprou na sua vida, com o vento que passou na sua vida, e você continua agarradinho aí, esses dois ou três aí, fala do que sobrou. É aquela parte mais sofrida. É aquela parte mais sofrida. É a parte que sobrou. Aquelas pessoas olham para você e dizem assim: ah, mas coitado, ah, mas coitada, mas foi a parte que sobrou, foi a resistente. Você está aí porque você sobrou em meio a tudo que passou na sua vida, você ficou. Eu estava comentando com a, com a Lutz, que faz a drenagem em mim. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas nesse período de cirurgia, muitas pessoas que eu não conhecia, o que o Senhor colocou na minha vida para me conhecer, e ali, às vezes, fazendo na mesa da drenagem ali, e ela me massageando, né? Fazendo a drenagem em mim, e as pessoas que entravam e saíam, mulheres que ali estavam, e algumas delas o Senhor permitia me usar, pela misericórdia dele, para falar para elas. E às vezes nós não entendemos porque o Senhor nos tira de um lugar e coloca em outro, nos faz entrar em situações que nós não entendemos. Eu saí de Portugal para o Brasil sem nenhuma intenção de fazer nenhuma cirurgia, não eu sonhava com ela, mas até então não estava ainda em prática. E Deus fez assim, ó, correu, porque Ele me colocou dentro da sala com o cirurgião, com pessoas que eu não conhecia, e o Senhor, através de mim, foi fazendo conhecer a palavra, foi levando a minha voz para pessoas. E eu cheguei a orar por pessoas, médicos e pessoas que têm um conhecimento, um entendimento, mas não tem Deus, não conhece Deus, não sabe nada de Deus, e foi através de mim que o Senhor foi usando pela misericórdia, me colocou ali, me colocou lá, e a gente está pregando a palavra do Senhor da forma que Ele nos usa, pela sua infinita misericórdia. Então, nós vamos entender como Deus trabalha conosco, porque nós somos o resto. Nós somos o resto da vindima. Nós somos no meio daquele povo que soprou, que sacudiu, e que Deus permitiu sacudir para nos fazer ficar agarrado. Alguém vai olhar para você e dizer assim, puxa vida, o vento passou aqui, mas ela está ali. Aleluia! O vento passou aí, mas você está aí. Aleluia! Louvado seja Deus. O vento passou aqui, mas você está aí. Aleluia! Glória a Deus, você é rabisco. Nós somos rabiscos. Nós somos aquela classe de pessoas, aquele grupo de pessoas que no sacudir permaneceu de pé. Isso é importante demais falar para você esta noite, porque ainda continua balançando a figueira. A oliveira continua balançando. Nunca. O processo vai passando e você precisa ficar. Você é vindima. E esta obra, que é muitas vezes feita por força e por violência na vida de pessoas, não é assim que o Espírito Santo trabalha. Porque quando passa, o Espírito faz alguma coisa, você vai permanecer ali. Mas, geralmente, as pessoas que são arrancadas por força e por violência, não pelo sacudir, aquelas que estão ali, às vezes não tão firmes, sai tudo, cai tudo, gente. Quantas pessoas que, infelizmente, hoje não estão mais aí para contar a história. E eu estava lá na mesa
para drenagem, comentando isso com a menina que faz a drenagem em mim, disse a ela: quantas pessoas que passaram pela minha vida, quantas que o Senhor permitiu que entrassem na minha vida, passassem pela minha história, e quantas que passaram e o Senhor tirou da minha vida. E nós permanecemos. Quantas pessoas que hoje continuam permanecendo conosco, os rabiscos que o Senhor colocou, 2 ou 3 azeitonas aí, eita glória! E aí você vai entender a palavra do Senhor que diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, o Senhor, estarei no meio. Essas 2 ou 3 azeitonas penduradas no ramo de cima, sou eu, é você. O sacudir está acontecendo. E agora quem está de pé, faz o que diz a palavra, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Temos visto pessoas caindo todos os dias. Nós estamos ligados no Salmo 20. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que que uns se curvam e caem? Porque faz do homem, do braço de carne, o seu braço forte. Diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Por isso que nós nos levantamos e estamos de pé. É por isso, não é por outra coisa, porque nós olhamos para o Criador. Então, quando Isaías está dizendo aqui no versículo 6, que ficarão nele alguns rabiscos, é porque sempre vai ficar, gente. Por toda sacudidela que acontecer, sempre vai ter 2 ou 3, 4 ou 5 rabiscos que vão permanecer fiel a Deus, que não vai arredar o pé. E no sofrimento, Deus permitiu que Damasco, a capital da Síria, junto com Efraim, reino do norte, Israel, se juntassem e por eles terem se aliado e terem ido de encontro à Síria, o Senhor traz a eles uma cobrança, e no meio do aperto, Deus permitiu que os rabiscos aparecessem. E os rabiscos aparecem justamente no momento do aperto. Graças a Deus por isso. O negócio está pegando os rabiscos aí. O negócio está feio, mas olha os rabiscos aí. Hã? O Senhor está permitindo acontecer isso, acontecer aquilo, mas olha os rabiscos aí. Graças a Deus que você é rabisco, que você não desistiu e que você não vai desistir e que você vai continuar agarrado no ramo, que você vai continuar segurado firme nesse galho e você não vai cair, porque quem te sustenta é Deus, quem te segura é Deus, quem fez você permanecer aí depois desse vendaval foi Deus, quem permitiu que você continuasse nessa posição, né? E intercedo por vocês. Deus colocou um amor, né, ágape, um amor verdadeiro no meu coração por cada um de vocês, e eu tenho certeza que a recíproca aí é verdadeira, né, gente? Então, assim, temos orado uns pelos outros, o Senhor tem feito grandes coisas. E essa semana, eu acho que eu não pude ficar fixado os meus olhos para não forçar as minhas vistas, ler comentários, ler e-mail, só alguns, um ou outro, para não forçar as minhas vistas, que inflamou bastante meus olhos, eu ainda estou usando antibiótico nos olhos. Então, para não ficar forçando muito os meus olhos, eu acabei ficando longe de qualquer tipo de informação, até para preservar o meu psicológico no momento de cirurgia. Ok. Mas o nosso Deus nunca nos deixa sem falar nada conosco. E essa semana Deus me deu uma revelação em visão, que eu fiquei assim impactada de ver aquilo, porque se não está acontecendo, vai acontecer. Escuta isso. Eu vi lá, na nação brasileira, aqui na nação brasileira, eu vi o você chama ele de Nine, Larápio, essas coisas aí. Eu vi, interessante que Deus nunca me mostrou nada com ele. Não. Deus nunca me falou assim claramente acerca dele. Não. Eu sempre orei, né, para que o Senhor jogasse toda investida por terra. Isso, é Nine, né? É. Então,
eu nunca fui de orar assim, dizer assim, fixar minha mente nele, porque senão eu perco a minha paz. Eu perco a minha paz, então nunca fixei minha mente para orar por ele. E nem perdia meu tempo, né, não perdia meu tempo. Mas quando foi essa semana, e eu querendo falar com vocês na live, segurando um pouquinho para completar pelo menos 20 dias de cirurgia, para falar com vocês, Deus me deu uma revelação em visão com ele. Eu via ele dando algumas ordens, e na medida que ele dava as ordens, Nine, que ele dava as ordens, eu via as pessoas todas executando a mandado dele. E eu via ele andando assim, andando assado, falando aqui, falando comprando, falando ali, falando lá, com algumas pessoas, né, do comando dele lá, né, aqueles que são comprados por ele. E, de repente, eu fixei meus olhos, o Senhor me fez olhar para ele de uma forma que eu ficava assim, querendo saber até onde ele ia, até onde ele ia. E, de repente, eu o vi, quando ele chegou perto de mim, ele estava com uma distância como daqui lá na minha porta da rua ali, ele chegava, ele vinha ele andando até mim. Quando ele chegava aproximando de mim, ele vinha diminuindo. Ele ia diminuindo. Eu vou explicar para vocês isso aqui, porque foi muito claro que Deus mostrou. Ele estava normalmente dando as ordens para as pessoas que estavam ali. Ele dava as ordens, as pessoas corriam e executavam. Só que na medida que ele vinha chegando de lá e se aproximando para cá, ele vinha diminuindo. E ele diminuía de uma forma tal que quando ele chegava perto de mim, que eu olhava para o chão, era como se fosse uma moeda de 1 centavo. E lá em Portugal fala 1 cêntimo. Era como se ele fosse uma moeda de 1 centavo. Não vou nem falar cêntimo, não, porque 1 cêntimo lá em Portugal tem valor. Aqui no Brasil, acho que nem existe mais moeda de 1 centavo. Era justamente o que acontecia com ele. A certo determinado ponto, eu via ele dando as suas ordens sendo executadas. Mas chegou um determinado ponto em que ele foi se aproximando e eu olhava para o chão, gente. Eu estou falando para vocês aqui do fundo do meu coração, porque foi o que Deus me mostrou nesse período que eu estava de repouso, sem poder falar com vocês, e sem poder ficar lendo notícia nem ver nada. Ele chegava assim, ele vinha diminuindo, 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 diminuindo. Quando ele chegou perto de mim, assim, no chão, que eu olhei para o chão, era como uma moeda de 1 centavo. Que eu procurava, eu tinha que chegar perto para ver o valor daquela moeda. E era praticamente a moeda aqui no Brasil de 1 centavo. E aí, Deus me fez entender que agora, a princípio, ele ainda está tendo alguma autoridadezinha. Mas está chegando o momento que eu, no caso, não sou eu. Eu, no caso, não sou eu. Eu represento, como líder espiritual, o anjo da igreja. E eu represento, eu aqui, a pastora Valdirene, represento esse grupo de rabiscos que tem orado durante todo esse tempo. E sabe o que esse homem vai ser reduzido? A nada. Ele vai ser reduzido a nada. Alguém vai olhar para ele em determinado ponto e vai procurá-lo e não vai achá-lo, porque ele será reduzido a nada. A nada. E quando o Senhor me revelou isso, o Senhor me fez entender que tudo isso é por causa dos rabiscos. Essas 2 ou 3 azeitonas no ramo da oliveira. Essas 3 ou 4 azeitonas na parte do ramo exterior. São as que estão dentro, em cima, e as que estão lá de fora.
Sempre tem alguém na retaguarda e na guarda. Sempre tem alguém. E por causa dessas azeitonas, e por causa desses rabiscos, o Senhor vai fazer acontecer os seus sinais. E esse cidadão, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque se ele der lugar à alma dele conseguir sair desse embaraço, aleluia. Mas nós já vimos que não é interesse dele. Então ele vinha descendo, 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 descendo de posição. A posição, gente. Porque quando eu vi ele dando é, ordens, ele estava numa posição. E as pessoas acatavam a posição dele. Mas, em certo ponto, ele veio, diminuindo, 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 a nada. A ponto de olhar bem de cima e procurar para saber o valor daquela moeda. Então, essa é a revelação que Deus me deu. Então, descanse seu coração, porque pessoas que começam a falar e achar que vai continuar na mesma posição, pois deixa eu te dar uma notícia aqui, o nosso Deus vai fazer esse cidadão diminuir. Ele vai perder toda a autoridade que um dia ele achou que tinha. Não tem, mas ele acha que tem, porque ele usa, né? Então, acha que tem autoridade. Acho que tem. Nem essa autoridade aqui é dele, nem isso é dele. É do povo. É do povo. Nem isso aqui é dele, é do povo. E isso vai acabar. Isso vai acabar. Ele será reduzido a nada. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Ele será reduzido a nada. Tá bem? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Senhor, eu quero te agradecer por esta live. Eu quero te glorificar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada por cada um que o Senhor colocou do outro lado. Por pessoas que o Senhor escolheu a dedo para estar comigo, Senhor, nesse grande ministério de intercessão. Pai, não é fácil. O Senhor sabe que não é fácil. Viver, Senhor, ó Deus querido, viver, Pai, para a oração, viver para a intercessão. São tantos anos orando, tantos anos de busca, tantos anos, Senhor, clamando pelo teu sangue. Quantos anos buscando na intercessão, quantos anos falando com o Senhor. Pai, não são poucos dias, são anos, Senhor, que nós oramos pela nação brasileira. São anos que nós oramos, Deus, para que o Senhor venha dar libertação para a nação. São anos que nós oramos para que o Senhor venha dar libertação para o povo, para as almas. Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite de oração eu clamo pelo poder que é no teu sangue. Senhor, esse irmão, essa irmã que está comigo aí, Pai, há mais de 4 anos, está sendo balançada. Oh, eterno. É uma igreja que está sendo balançada. O Senhor tem balançado esta igreja para ver quem está firme de verdade. O Senhor tem sacudido essa igreja para ver quem verdadeiramente está firme nesta rocha. E eu te louvo, porque do outro lado tem pessoas que firmaram em ti. E que a tua palavra fez com que elas ficassem sólidas, eretas, firmes. Pai, eu te agradeço por cada uma delas. Eu te louvo por ter me presenteado com o melhor médico, com os enfermeiros, com a moça da estética. Pai, as pessoas que o Senhor colocou ali para me orar, pessoas que o Senhor trouxe a mim, Pai, quando eu menos pensava em conhecer. E o Senhor surpreendeu a elas através das revelações. Oh, meu Deus! Como o Senhor faz conosco, o Senhor nos coloca em cada situação. Nos bota em centro cirúrgico, para pregar para cirurgião. Nos bota em sala, Senhor amado, de estética, para pregar para os esteticistas. Nos coloca em lugares que só o Senhor sabe aonde nos colocar, porque
Nós somos uma voz no deserto. Somos uma voz no deserto. E onde o Senhor nos planta, onde o Senhor nos coloca, somos o resto da vindima. Aqueles que olham para nós e nos vê alguém que resistiu, que ficou firme com tantas calúnias, com tanta perseguição, com tantas coisas. Senhor, eu venho orar ao Senhor esta noite. Quer fazer uma live de 10 minutos, mas o Senhor me conhece. Em o nome de Jesus, abençoa todos que oram comigo esta noite. Pai, o sangue de Jesus tem poder. Eu intercedo esta noite pela nação brasileira, por cada membro, Senhor, desse canal, por cada intercessor, intercessora, as minhas moderadoras que estão firmes aí comigo, mesmo quando eu estava ausente. Senhor, muito obrigada. Fortalece-os. Pai, a igreja online, Deus, que o Senhor colocou na minha vida para interceder, para me amar, assim como eu os amo. Oh, Deus, continua abençoando. Senhor, quantos pedidos de oração, quantas pessoas aqui comigo agora online, Senhor, que está pedindo ao Senhor socorro divino, pedindo ao Senhor um milagre, para que o milagre aconteça. A irmã que vai fazer cirurgia, Deus, seja com ela. Usa as mãos dos médicos, dos enfermeiros, instrumentalistas. Usa todos, meu Deus. Que ela entre e saia dali com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias da terra. Eu oro, Deus, para que haja restauração nas famílias, para que haja cura, para que haja resgate, para que haja libertação. Eu oro para que o novo do Senhor aconteça. Eu oro para que esse rabisco que ora comigo esta noite continue agarrado nesta oliveira, não caia enquanto o vento estiver soprando, segura ela, segura ele. Eu oro por essa nação abençoada. Eu sei que os dias estão passando e o Senhor tem balançado a figueira. Eu sei que muita gente já caiu, mas os fiéis estão agarrados, porque acreditam na promessa, acredita que o Senhor vai fazer, acredita que o mal não vai permanecer de pé. E nós oramos para que esse principado, essas potestades de demônios que lutam, que guerreiam contra essa nação, sejam envergonhados, caiam por terra, sejam desmascarados, sejam diminuídos. Sim, Deus, diminua-os. Faz essa autoridade que eles acham que têm, pó, nada. Faz eles olharem e verem que tudo que eles estão fazendo, o Senhor pode reduzir a pó, a nada. E a minha oração esta noite, junto com milhares de pessoas que estão comigo nesta live, é que o Senhor encerque esta casa com muralha de fogo, acampa teus anjos aí dentro, reverte esta casa, reverte essa família, reverte esse jovem, esta moça, essa criança. Senhor, traz saúde física, psicológica, emocional. Libera, Senhor, nesta noite uma palavra de autoridade nesta casa. E dá uma ordem, Espírito Santo, aos teus anjos a nosso respeito. Cerca esta casa, esse apartamento, esse sítio, esta fazenda, essa comunidade. Entra na nação brasileira pelos quatro cantos, repreenda o migrador, cortador, devorador, pulgão, locusta, gafanhoto. Espírito da, Senhor, da miséria que trava esta nação, esses demônios que se apossaram do que é nosso. Em o nome de Jesus, a ordem dada é batam em retirada. A ordem dada é saiam. Saia desta casa, saia desta vida, saia desse ministério, sai dependência química, sai vício do cigarro, da bebida, da maconha, espírito das trevas. Você que quer descriminalizar em o nome de Jesus. Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. Você não vai entrar na nossa casa. Você não vai entrar nesta casa. Espírito maligno
que acha que com pequenas coisas lançadas aqui, lançadas ali, para fazer uma bola de neve nesta casa, está repreendido. Nós oramos na autoridade do poder do Espírito Santo. Pai, o meu físico pode estar um pouco debilitado, mas a minha alma está pronta. Eu oro esta noite em o nome de Jesus e dou uma ordem para todo espírito das trevas bater em retirada. Sai espírito da sujeira, da imundície, do pecado. Você não vai ocupar a mente dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos. Bata em retirada esta casa de Jesus. Esta casa pertence ao Senhor. Este marido é do Senhor, esta mulher é do Senhor, esse filho pertence ao Senhor. Pai, o Senhor não ama o pecado, o Senhor ama o pecador. Esse rapaz, esta moça, Senhor, que outrora estava na tua casa e hoje está desviado do evangelho, traz de volta para a tua casa. Senhor, mostra para ele que no mundo não tem nada, mostra para ela que no mundo não tem nada a oferecer, só vergonha, dor, desprezo, humilhação. Traz para a tua casa. Fortalece esse casamento, arranca Senhor, esse espírito de prostituição, de adultério desta casa. Arranca, Deus, esse espírito de alcoolismo na vida deste homem. Transforma ele, transforma ela. Traz de volta para a tua casa esse marido que largou a casa. Senhor, eu oro para que toda obra de bruxaria que foi feita para esse casamento bata em retirada. Senhor, cobre com o sangue do Cordeiro a nação brasileira. Que a bandeira da vitória seja hasteada sobre essa nação. Pai, nos quatro cantos da nação, que as tuas mãos governem, que o teu braço forte governe, que a tua mão governe. Senhor, eu coloco diante do Senhor a nação de Israel, aonde meus pés irão pisar em outubro. Pai, eu lhe apresento o continente europeu, a minha segunda casa, Portugal, a igreja do Senhor que está sendo, Pai, movimentada ali para poder ser inaugurada. Coloca as tuas mãos. Levanta mantenedores, levanta pessoas que têm um coração na obra, que têm um coração missionário. Senhor, o trabalho do Senhor que eu vou fazer no Rio Grande do Sul, no Recife, a minha ida a São Paulo, tudo. Prepara a condição, prepara recurso, prepara os obreiros, prepara as obreiras, prepara os vasos, os rabiscos. Prepara os rabiscos em São Paulo. Prepara, Senhor. Porque eu sei que é uma grande obra. E eu sei que o Senhor está no controle dela. Eu oro por todos esta noite, pelas nações, pelos países que estão em catástrofes naturais, para que haja paz. Paz nesta casa, paz nesse ministério. Eu oro para o Senhor abrir as portas do emprego. Eu oro para o Senhor repreender esse espírito devorador nesta casa. Eu oro para o Senhor abrir as portas das prisões, os cativos, Senhor, saiam para fora. Eu oro para que o Senhor venha dar libertação de toda depressão, doenças mentais, em o nome de Jesus. Libera, Senhor, agora uma palavra de cura para quem está enfermo, de restauração de alma, de livramento, Deus. Pai, liberta, Senhor, todos que estão no mundo do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo. O Senhor não ama o pecado, o Senhor ama o pecador. Transforma-os, liberta-os. Dá a eles uma vida nova. Senhor, bate o teu martelo nas causas trabalhistas, pensionistas, nas aposentadorias. Faz algo acontecer, Senhor. Faz o sobrenatural acontecer nesta casa, nesse ministério, nessa saúde. Usa de misericórdia com essa pessoa que ora comigo agora e que vai orar depois no gravado. Cerca em volta esta casa. Nos quatro cantos, o Senhor coloca os teus anjos, passa o teu sangue nos ombrais, porta e janela. Manda fogo nos quatro cantos desta casa. Senhor, queima todo o pecado. Queima aquilo que não provém do Senhor. Toda obra infrutuosa do maligno seja queimada esta noite. E que o Senhor venha transformar esta casa. Pai, num lar de bênçãos, num lar de vitória. E que esta nação brasileira, Senhor, seja o celeiro, Pai, de bênçãos. Pai, onde não tem prosperidade, chega a prosperidade. Anos de restituição. Mas para isso o Senhor tem provado o teu povo no sacudir da oliveira. E os rabiscos estão firmes segurando, porque sabe que o Senhor é a nossa força.
O Senhor é a nossa força. Continua segurando em nossas mãos, nos dando força para orar, para buscar a tua presença. E breve, se assim o Senhor nos permitir, nas ruas, fazendo nossos cultos, como sempre fizemos nos atos proféticos. Então, Senhor, estabeleça a nossa saúde. Mais rápido, Senhor amado, nós possamos estar no campo missionário. Obrigado por todos que têm colocado o coração nesta obra, que têm sonhado junto comigo, que têm orado junto comigo, que têm se doado junto comigo, porque nós somos uma equipe, Jesus. Eu não sou sozinha aqui. Ai de mim, se estivesse sozinha aqui, sem o teu povo aí do outro lado. Ai de mim, se não é o Senhor na minha vida e do outro lado essa equipe maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida. Mesmo afastada por 20 dias, eles estavam ali assistindo as minhas reprises, contribuindo com esta obra. Então, eu sou grata por cada um deles. E eu oro para que o Senhor os prospere. Eu oro para que o Senhor faça acontecer na vida deles. Que os testemunhos venham, como muitos já receberam, eu sei que muitos ainda vão receber. Abençoa o teu povo na terra. Guarda, livre de todo mal, Senhor. De toda obra maligna. Protege, blinda a nossa casa. Blinda a nossa mente. Guarda nossos filhos, netos. Guarda a nossa família, parentela. Cerca a nação brasileira com fogo. Principados e potestades, demônios que cercam a nação, caiam todos por terra nesta noite, em o nome de Jesus. Abençoa os irmãos que oram comigo no Japão, nos Estados Unidos da América, em outros países, Senhor, no Reino Unido, Senhor, e todo o continente europeu, no Egito, na África, os vizinhos do Brasil, como Colômbia, Peru. Senhor, abençoa. Guiana é francesa. Abençoa os meus irmãos. Abençoa todos nesta noite. Eu coloco todos diante do Senhor. E já eu te agradeço por esta live, por ter me dado condição de estar aqui. Eu só tenho a lhe agradecer, porque o Senhor me sustentou, em o nome de Jesus. Obrigada a todos pelo carinho. Para mim, que ia fazer só 10 minutos de live, gente, já estamos aí para mais de uma hora, fazer uma hora que estamos aqui. Beijo, meus amores. Amanhã a pastora não tem live, tá bem? Vou dar uma descansada que eu falei hoje. Domingo será a Santa Ceia do Senhor, tá bem? Domingo será a Santa Ceia do Senhor, é o primeiro domingo do mês de agosto. Então, a igreja online já prepara o seu elemento, o seu suco de uva e o seu pão. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia lá em Viana Sede, tá bem? A pastora vai para lá, vai participar lá da Santa Ceia e vou filmar o culto de Santa Ceia, tá bom? Então, você já fica sabendo que é amanhã. Amanhã não, gente, domingo. Domingo. Primeiro domingo do mês de agosto. E o mês de agosto é o mês daquelas pessoas que são impossíveis. É o mês dos aniversariantes. E o pastor Humberto também, tá? Pastor Humberto, dia 20, pastora Valdirene, dia 29. E a nossa caixa postal está bem aí, tá bom? A nossa caixa postal está bem aí. A Aviso Moderador pode colocar bem aí. Beijo para vocês. Até lá, se Deus quiser. Domingo vejo vocês, tá bem? Domingo. Aí segunda-feira a gente volta normal aqui com nossas lives. Um cheiro, a recíproca é verdadeira e mais uma vez, muito obrigado por tudo.